Voltamos e você assiste agora ao bate-papo que tive com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. A gente teve recentemente um encontro aí com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no qual o senhor foi escolhido como representante dos municípios da região Centro-Oeste para levar as demandas, para buscar melhorias para as nossas cidades, principalmente no que diz respeito a esse momento pandêmico. Quais foram as demandas apresentadas e o que a gente já teve de feedback por parte da União? Primeiro, nós indagamos com relação a vacinas, a disponibilização de vacina o mais rápido possível para a população brasileira. E como ficariam os municípios que estão aderindo aí, fazendo todo um trabalho, nós estamos fazendo isso, auxiliando os municípios nesse sentido, de os municípios adquirirem vacinas também, para poder acelerar esse processo. O ministro Queiroga colocou duas situações. Primeiro, que não existe vacina no mercado disponível para que municípios e estados comprassem essas vacinas. De fato, isso nós temos observado. Eu tenho me dedicado aí nos últimos 30 dias buscando representantes, importadores de vacina. Inclusive, nós preparamos aí, 42 municípios fizeram toda a documentação de importação de vacinas, totalizando 400 mil doses da vacina Sputnik. Porém, essa vacina ainda não foi reconhecida, regulamentada, pela Anvisa. E o próprio ministro, nessa fala, disse que toda vacina que estão surgindo no mercado internacional, o Ministério da Saúde está procurando adquirir, que inclusive tem recursos aprovados no Congresso Nacional, ao em torno de 22 bilhões de reais para a compra de vacinas para imunizar toda a população brasileira. Ele nos garantiu que nas próximas semanas, nos próximos 2, 3 meses, além da produção que está aumentando do Instituto Butantan, como da Fiocruz, vai estar chegando vacinas da Johnson & Johnson, e se a Anvisa regulamentar, fazer aquele registro provisório da vacina Sputnik, o governo federal também já adquiriu a vacina russa e estará disponibilizando para a população brasileira. Então, nos deu uma certa de que dentro de 2, 3 meses nós teremos assim uma grande quantidade de doses sendo disponibilizada para todos os municípios do Brasil e também para os nossos municípios aqui do estado. Um outro ponto que nós sugerimos foi com relação de que o ministro da Saúde deveria estar fazendo uma intervenção no Ministério da Educação para que o Ministério da Educação realize o exame da Rivalida, a segunda etapa, que nós temos informações que foi feita uma primeira etapa e já tem algum tempo e agora eu sugeri que fizesse essa segunda etapa para poder colocar no mercado de trabalho aí mais de 2, 3 mil médicos, porque nós temos dificuldade de contratar médicos, somente neste momento de pandemia. Municípios menores, municípios mais distantes dos centros urbanos, os prefeitos têm dificuldade de contratar profissionais dessa área. Então, seria mais profissionais que nós teríamos à disposição dos municípios, são mais profissionais que nós teríamos no combate à doença que tem dizimado aí milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora. Também pedimos ao ministro que fizesse também uma intervenção junto ao ministro da Segurança Nacional, para que o Exército não só viria para ajudar os municípios na vacinação, como também na logística de distribuição da vacina em municípios que têm regiões mais distantes, e na fiscalização das medidas de biossegurança, do distanciamento social. Ele adiantou que já fez esse contato com o ministro da área e que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas vão estar já à disposição, trabalhando no enfrentamento do Covid, junto com os prefeitos de todos os municípios brasileiros. Presidente, o senhor falou sobre um consórcio dos municípios para aquisição
de 400 mil doses de vacinas, isso só aqui em Mato Grosso, e seriam doses da Sputnik, né? Em Mato Grosso. Tá. O ministro falou sobre essa possibilidade de liberação por parte da Anvisa. Liberando essas doses, elas já estão negociadas, já foi pago? Como que está esse processo? O processo de negociação já vem de algum tempo, porque as prefeituras têm que fazer uma carta de intenção de compra de vacina, um documento que chama LOI, que é próprio para importação. Então, os municípios têm que fazer esse documento e aí levar para o cartório e ser apostilado, não é reconhecer firme, é apostilado. Isso demora algum tempo. Nem todos os cartórios do Estado de Mato Grosso fazem o apostilamento. Então, nós tivemos o trabalho de pegar essas intenções das prefeituras de 42 municípios, apostilar no cartório aqui em Cuiabá e encaminhar para a importadora, né? Porém, agora já fizemos o documento, assinamos o documento, também apostilado da MM, garantindo, né, respaldando essa compra pelos 42 municípios aqui do estado. Porém, ainda temos algumas barreiras a ser transportadas, né? Por exemplo, a questão da Anvisa, para poder fazer com que a vacina seja reconhecida pela Anvisa e aí possa haver essa importação, ou mesmo com o próprio laboratório que vai produzir a Sputnik aqui no Brasil, que é a Neoquímica, está fornecendo essas vacinas. Então, leva algum tempo, temos algumas barreiras para ser ainda retirada do nosso caminho. Agora, o ministro foi muito claro, ele acha que, com a quantidade de doses de vacinas que estão sendo adquiridas pelo governo federal, principalmente agora da Johnson & Johnson, que são mais de 100 milhões de doses, e que vão ter, uma parte dela vai ser antecipada para o mês agora de maio, junho, mas e se a Anvisa assim liberar a produção e a importação da vacina Sputnik, o governo federal já adquiriu 10 milhões de doses, ele acredita que os municípios, que os prefeitos não terão necessidade de estar comprando vacinas, haja visto que o governo federal vai estar adquirindo todas as vacinas que vão aparecer, que de fato seja devidamente regulamentada perante a Anvisa, e fornecer para as prefeituras do Brasil e, evidentemente, para as prefeituras de Mato Grosso. Presidente, quando o ministro fala sobre essa previsão de novas doses, qual é a expectativa de vacinar toda a nossa população brasileira? Ele trouxe um cronograma nesse sentido? Bom, nessa reunião ele nos garantiu que a intenção do governo, e está tudo planejado para que até o final do ano nós tenhamos praticamente toda a população brasileira vacinada, acima de 18 anos já com a dose da vacina, tanto aquelas produzidas pelo Instituto Butantan ou pela Fiocruz, como também com as vacinas que o governo federal está adquirindo ou já adquiriu, de outros fabricantes, tipo a própria Sputnik, a Johnson & Johnson e uma vacina, inclusive indiana, que está na fase também de regulamentação, de regularização perante a Anvisa. Presidente, a gente viu recentemente uma discussão a respeito da pandemia da Covid-19, a atuação do governo federal no que diz respeito à pandemia, e foi instalada uma CPI. Houve uma proposta de instalação de uma CPI para investigar o posicionamento e as atitudes do governo federal, e numa manobra lá dentro do Senado, a gente viu essa CPI ampliada para investigar também a atuação de prefeituras e governo dos estados. Como que a Associação Mato Grossense dos Municípios vê essa iniciativa do Senado e acredita que isso pode ser um tipo de manobra para, de alguma maneira, esvaziar essa investigação focada no governo federal? Primeiro, nós achamos inadequado, inoportuno fazer uma CPI agora, instalar uma CPI neste momento, que precisamos estar todos nós comprometidos, focados, envolvidos no combate à pandemia. Então, eu acho que nós vamos perder energias em outros assuntos, que não fosse ou que não é o combate ao coronavírus.
Segundo, não existe nenhuma preocupação nossa, no caso específico dos prefeitos aqui do estado de Mato Grosso, na sua maioria absoluta, com relação à aplicação dos recursos que vieram para o combate do Covid. A AMM trabalhou muito, desde o início da pandemia, orientando os prefeitos de como gastar os recursos que vieram ao combate do Covid. Como gastar de forma lícita, orientando na criação de um programa específico para a prestação de conta. Então, nós fizemos todo um trabalho de capacitação, de orientação das equipes das prefeituras. Além do mais, é bom destacar de que se fala muito que veio muitos recursos, para os municípios, para o combate do Covid. Fala até em cifras de bilhões de reais que vieram para as prefeituras, e não é verdade. Então, a arrecadação que os municípios tiveram, os repasses do governo federal no ano passado para as prefeituras foi na ordem de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Todo o repasse do governo federal para os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Sendo que desses 3 bilhões e 700 milhões de reais, 459 milhões vieram para a pandemia, para o combate ao Covid. Representa pouco mais de 12% do que os municípios receberam. Essa diferença são recursos do FPM, da Lei Candir, do Fundeb, do auxílio de compensação das perdas por conta do Covid, da pandemia. São recursos que o governo federal tem a obrigação de transferir para as prefeituras. São recursos constitucionais. Para o combate propriamente dito da pandemia foram apenas 459 milhões. E a AMM orientou os prefeitos como aplicar esses recursos e como prestar conta de forma lícita, transparente e honesta. Então, nós não temos nenhuma preocupação com relação à instalação da CPI. Achamos inadequada nesse momento, mas não temos nenhuma preocupação. Agora, o que nós não entendemos e estranhamos e até manifestamos foi de que se cria uma CPI para investigar as ações do governo federal ao enfrentamento da pandemia no Brasil. E de forma muito pontual, a questão que aconteceu no Amazonas, queira envolver os repasses e envolver, até investigar estados e municípios, prefeitos e governadores. Então, isso soou muito estranho. Qual é o objetivo de envolver prefeitos e governadores na CPI que iria investigar o comportamento do governo federal perante a pandemia? A gente tem visto nos últimos dias o relato de unidades de saúde que já estão sofrendo com a falta de insumos, seja oxigênio, seja os medicamentos utilizados para a intubação dos pacientes mais graves da Covid. Chega relatos para a AMM das prefeituras nesse sentido? Sim, nós fizemos uma pesquisa de todo o Brasil. Nós temos aí, hoje ainda, 50% dos municípios brasileiros, evidentemente do estado de Mato Grosso, que tem risco de falta de medicamento para intubação. Nós temos ainda 37% dos municípios brasileiros correm risco de faltar oxigênio. E aqui em Mato Grosso, inclusive nós fizemos um comunicado há 2 meses atrás, no início, como começamos a perceber que faltaria oxigênio em alguns municípios do estado de Mato Grosso, nós fizemos um comunicado oficial para o governo do estado e para o Ministério da Saúde, levantando essa possibilidade de faltar oxigênio aqui em Mato Grosso. Então, nós ainda temos risco, sim. Nós temos prefeitos pedindo emprestado de outros municípios material para intubação, medicamento para intubação que está faltando. De determinado município está pegando emprestado de outro, porque não tem no mercado nem para comprar.
Então, há um risco eminente para isso. Na conversa que estivemos com o ministro Marcelo Queiroga, nesses últimos dias, nós levantamos essa questão, com esses números. Ele nos garantiu, o Ministério da Saúde está com 2 pregões para aquisição de todo esse medicamento para intubação. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde estará encaminhando mais de 2 milhões de kits para os municípios, né, para os estados brasileiros. Está chegando também no Brasil, nas próximas semanas, uma doação de países europeus de kits de intubação, né, uma ação humanitária de países europeus que vai estar encaminhando para o governo brasileiro e assim a gente sair desse eminente risco de desabastecimento de kits de intubação em todos os estados e, consequentemente, em todos os municípios brasileiros. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, não saia daí.